preencher o ar ao redor deles não poderia ser uma simples habilidade de debuff. Causava medo, reduzia a defesa e até paralisava os orcs, o que significava que a ferramenta de maldição estava em um nível que ela nunca tinha ouvido falar. Não só isso, mas a adaga que ele estava usando também tinha pelo menos 2 buffos passivos para ignorar interferências de defesa e detecção. Ela sabia o valor dessas habilidades, que a tornavam uma adaga mágica de classe lendária, e o fato de que ele as chamava de normais foi simplesmente ridículo. Então Gail começou a brilhar, e foi agora que o buff de Maura realmente começou a trabalhar nele. Ele estava feliz com o que era ser bufado por um mago de suporte de primeira linha, sem perceber que suas estatísticas foram aumentadas. Só agora, quando ela tentou dizer a ele que ele entendeu errado, ele foi fiel ao dizer que poderia realmente derrubar os orcs com esses buffos, embora ele já estivesse lidando com eles muito bem antes também. Maura ficou surpresa ao ver que seu buff terminou, já que ela erroneamente se esqueceu de manter o fluxo de mana. Ela se desculpou com ele e disse que iria consertar isso imediatamente, mas ele também não percebeu isso e afirmou que poderia enfrentar qualquer um com seus poderes combinados. Maura estava preocupada ao ver o quão estranho ele estava sendo agora, mas ele estava apenas se divertindo enquanto cuidava dos orcs como se eles não fossem nada. Agora ele matou o outro e então percebeu que havia mais orcs do que antes e maiores também. Esses novos orcs pareciam ser mais fortes e ele ficou chocado ao vê-los aparecer de repente do nada. Vendo a situação mudar um pouco, ele jogou algumas garrafas com efeitos amaldiçoados nos orcs. Uma vez que foram atingidos por ela, os orcs ficaram completamente dominados pelos efeitos daquelas maldições, fazendo com que eles não conseguissem se mover, e no momento seguinte ele cortou o corpo deles em pedaços. Ele achou incrível, embora ele alegasse ter aplicado apenas veneno lento neles, o que os tornou tão lentos como se estivessem completamente congelados. Ele pensou que isso também era o efeito do buff de Maura, enquanto Maura sabia que ela não fez nada e era tudo ele sendo incrível e idiota ao mesmo tempo, chamando algo com redução de velocidade de 90% de apenas lento. Mas essas não foram todas as surpresas, e a próxima foi totalmente chocante quando ela o testemunhou atacando o orc por trás com uma aura horrível emergindo de sua adaga. Sua adaga lentamente tocou o pescoço do orc por trás, mas, para a surpresa de Maura, ele o erradicou completamente. O orc morreu instantaneamente, e Maura estava ciente de que isso poderia ser o efeito de apenas uma habilidade, pois era uma habilidade ultra rara que era quase impossível para qualquer um encantar com uma pequena arma. Ele limpou o sangue do rosto enquanto ela não conseguia se livrar da sensação do inferno que ele emitia antes de olhar para ela, o que fez Maura ficar em guarda, já que ele era certamente um lutador formidável. Então ele sorriu para ela, dizendo que conseguiram eliminar os orcs com sucesso. Ela ainda não tinha certeza de como responder à idiotice dele enquanto ele começava a dançar segurando as mãos dela. Ele elogiou sua fenomenal magia de apoio, e ela apenas aceitou, dizendo obrigado. Os outros passageiros do vagão saíram para verificar como estava a situação, e eles viram Gail e Maura parados sãos e salvos enquanto todos os orcs estavam mortos. Eles vieram correndo até eles, expressando sua gratidão alegremente. Depois disso, durante a noite, Gail disse a Maura que esta era a primeira vez que ele enfrentava qualquer monstro cara a cara e que estava bastante assustado naquele momento. Ela não conseguia ver o quanto ele estava assustado, já que ele parecia estar se divertindo antes disso. Ela mencionou como ele nunca lutou contra monstros quando estava em uma festa de dinheiro por muito tempo. Ele disse a ela que ele tinha estado nisso desde o início, mas não conseguiu lutar porque ele era apenas um oficial de maldições. Ela não conseguia entender o quão baixo ele valorizava suas habilidades, ou basicamente ele não sabia disso. Então Maura disse a ele que o líder da festa devia ser realmente um idiota para deixar alguém como Gail ir embora. Gail se sentiu bem por vê-la como um bom membro, mas ele meio que pensou que talvez a decisão do líder da festa tivesse sido correta ao chutá-lo. Ela tentou dizer a ele o quão bom ele era, e até mencionou que o café incrível que estavam bebendo foi feito por ele, ao que Gail apenas disse que ele não era ruim em trabalhos braçais. Ela poderia entender que ele era realmente talentoso em tudo, mas ele apenas mencionava as coisas negativas que pensava sobre si mesmo, como não ser bom em lutar. Não acreditei o quão burro ele era. Então, agora era a hora deles dormirem.
Ela foi para a cama depois de agradecer pelo café e lembrá-lo de não se esquecer de dormir um pouco. Ele lhe desejou boa noite e ficou perto da fogueira, observando os rostos das pessoas cujas vidas ele salvou hoje. Ele ficou feliz em ajudar alguém. Então, olhou na noite estrelada, sentindo-se bem por ouvir palavras talentosas para si mesmo. Ele nunca tinha pensado em si mesmo assim e ainda acreditava que era a magia de Maura que era a chave para a vitória deles. Ele se lembrou do passado, de como costumava ficar na retaguarda, sem conseguir lutar contra os monstros, e agora, sendo capaz de derrotá-los, ele se sentiu bem por ser agradecido pelas pessoas e até mesmo lutar contra monstros o fez se sentir bem também. Ele riu, sentindo essas coisas que nunca havia experimentado antes, e com isso, ele apenas acreditou que era tudo graças a Maura, que era legal e confiável. Maura pôde ouvir e não pôde deixar de sentir pena dele por não saber nada sobre si mesmo. No dia seguinte, o cocheiro informou a todos que estavam perto de seu destino. Maura enfiou o cotovelo em Gail para acordá-lo e informou-o também sobre a chegada próxima ao destino. Assim que chegaram, Maura e Gail saíram da carroça, felizes por terem alcançado os portões da cidade da fazenda Ed, que marcaria o início de suas novas aventuras. Era uma terra repleta de campos, distantes de casas de fazendeiros e gado por toda parte. Logo, Maura e Gail chegaram à fazenda Ed a pé, pois a carruagem parou a 1 hora dos limites da cidade. Tudo o que conseguiam ver era agricultura, o que indicava que as estradas não eram boas o suficiente para a carruagem. Maura perguntou a ele o que faria a partir de agora, e ele tinha planejado ir para a guilda para trocar os materiais dos orcs por dinheiro e, então, apenas olhar casualmente para as missões. Maura também queria verificar se havia algum recrutamento de grupo na guilda, então ela sugeriu que eles fossem juntos. Ela também perguntou-lhe se ele não estava pensando em se juntar a uma festa, ao que ele afirmou que gostaria de ficar sozinho por um tempo. Ele afirmou que poderia se sair bem sozinho se encontrasse o local de caça certo para si mesmo. Depois disso, foram para a guilda dos aventureiros e Gail pegou uma missão. Ela perguntou se ele estava falando sério sobre fazer aquela missão sozinho, pois parecia ser perigoso, mas ele garantiu a ela que ficaria bem. Ela insistiu que ele pensasse novamente, então ele perguntou se ela o acompanharia nessa missão de extermínio de mortos-vivos. A classificação era alta, deixando Maura insegura se ela iria querer ir para lá. Ela o lembrou que ambos tinham papéis de apoio e também não era garantido que as coisas correriam tão bem quanto aconteceram com os orcs. Ele ficou chateado ao ver que ela estava realmente pensando em ajudá-lo. Ele pediu a ela para apenas assistir, já que missões desse tipo eram sua especialidade. Ele aceitou a missão. Então, a dona da guilda, Gimli, veio perguntar se ele estava ali para se candidatar a uma missão. Ele não percebeu ela vindo atrás dele e Maura também. Gimli se aproximou vagamente dele e mencionou que ele não parecia familiar. Ela perguntou se ele era novo ali, ao que ele respondeu dizendo que veio da capital real e estava pensando em se mudar para a área de Riverside. Gimli ficou feliz em saber disso, pois essa cidade era focada principalmente na agricultura e no comércio, então eles não tinham muitos aventureiros por lá. Ela segurou a mão dele para dizer que estava em apuros por causa da baixa quantidade de aventureiros. Ele se sentiu bem ao ver sua cara de pena, mas Maura ficou enojada ao ver isso e fingiu uma tosse para chamar a atenção de Gimli. Gimli perguntou se ela estava com Gail, mas ela disse que era apenas uma companheira de viagem e também veio da capital real. Gimli ficou satisfeito por ter não apenas um, mas 2 aventureiros, e ter um mago de suporte era certamente uma coisa boa para ela. Gimli ficou encantada por tê-la ali e então perguntou qual era o trabalho de Gail. Ela adivinhou que ele poderia ser um ladrão, então Gail disse a ela que ele era um artífice de maldição da classe de suporte. Gimli teve uma reação diferente ao ouvir isso e começou a se sentir nervosa. Ela disse a ele que também poderia lidar com alguns combates, mesmo que seu papel principal fosse apoiar. Gimli se desculpou se estava julgando mal e disse que artífices eram raros hoje em dia, então ela se perguntou que tipo de trabalho seria adequado para ele. Gimli afirmou que estava apenas mais curiosa sobre o trabalho dele. Maura fingiu outra tosse e disse a ela que queria completar algumas missões pela área da cidade para se familiarizar com os arredores e então ver como as coisas iriam para eles.
Gimli olhou para a missão de extermínio de mortos-vivos, que estava no cemitério subterrâneo. Apenas ouvindo o nome o cemitério subterrâneo, eles podiam imaginar que tipo de área seria. Havia poucos membros do clero naquela área, mas agora, por causa do perigo, aquela área foi deixada intocada por um longo tempo. Após isso, os mortos-vivos às vezes apareciam. Ela perguntou se ele poderia fazer isso, já que ele era apenas um mago artífice, enquanto essa missão era realmente perigosa. Ele ouviu, mas Maura pediu a Gimli para reformular o que ela havia acabado de dizer sobre ele. Ele disse a ela que estava tudo bem, pois estava acostumado a lidar com situações como essas. Ele garantiu a Gimli, com uma expressão positiva, que ficaria bem nessa missão. Ela fez uma expressão um pouco preocupada no rosto e disse a ele que já havia dado um aviso e que o próximo seria de sua responsabilidade, o que significava que, se ele se perdesse lá dentro, ninguém viria ajudá-lo. Gail afirmou que queria começar a explorar aquele lugar a partir do dia seguinte e perguntou a Gimli se ela tinha algum mapa. Gimli alegremente tirou os mapas e, adicionalmente, perguntou se ele também gostaria de comprar alguns itens sagrados ou mágicos. Gail só queria ter o mapa e não comprar nada, já que ele não precisava de nada para a missão em primeiro lugar. Gimli concordou e processou a busca para ele, informando que traria a mandíbula inferior dos mortos-vivos como prova da subjugação da missão. Ela o achou divertido e se aproximou dele para pedir que cuidasse de si mesmo, já que muitos não conseguiram completar a missão e ela não queria perder mais aventureiros para aquele lugar. Então, Maura pisou na perna de Gail para fazê-lo gritar de dor porque ela estava com ciúmes de Gimli se aproximando dele. Gimli afirmou que eles pareciam estar bem próximos e começou a dizer-lhes uma última coisa, que foi recebê-los na cidade agrícola da fazenda Ed. Ela se desculpou pela demora em sua apresentação e se apresentou como a mestre da guilda, Gimli. Eles se cumprimentaram respeitosamente fazendo uma reverência e, então, Gail lembrou que precisava fazer algo primeiro. Ele pediu para Gimli trocar os materiais de orc que ele tinha por dinheiro. Gimli achou um pouco estranho, já que a bolsa que ele deu a ela ainda estava pingando sangue. Quando essa parte foi feita, Gail prometeu fazer o seu melhor a partir do dia seguinte e saiu da guilda. Maura disse a ele que ele era surpreendentemente ingênuo, o que não o ajudaria a construir uma base sólida na vida mais tarde. Ele tomou isso como um elogio, já que ele era ingênuo, afinal, o que a fez se sentir tímida. Ela não conseguia entender o que havia de errado com ela quando ficou nervosa apenas por um olhar dele e virou a cabeça na direção oposta para esconder. Ele perguntou se ela queria dizer outra coisa. Ela suspirou e afirmou que não deveria ir junto com ele, mas, mesmo assim, ela estava indo com ele, o que a deixou um pouco nervosa para responder. Então, ela parou de andar. Ele percebeu que ela não estava se recusando a ir com ele, então ficou nervoso de novo e disse que ela não estava realmente preocupada com ele nem nada, mas apenas sentiu que ele poderia ser um pouco desajeitado. Ela concluiu que sentia que ele era um personagem seguro que sempre precisava de alguém para salvá-lo. Ele olhou nos olhos dela e a ouviu calmamente. Então, ela perguntou o que ele estava pensando. Ele se sentiu feliz e sorriu, afirmando que era muito reconfortante tê-la por perto. Ela ficou lisonjeada ao ouvir isso e tentou não deixar o nervosismo aparecer em seu rosto enquanto ele continuava a dizer que estava meio preocupado em ir em uma missão sozinho pela primeira vez. Ela mencionou que as pessoas que estavam prestes a enfrentar mortos-vivos geralmente ficavam mais nervosas, mas ele estava ficando mais animado. Ele disse a ela que os mortos-vivos eram apenas materiais móveis para ele, já que ele fazia as ferramentas de maldição com os materiais obtidos deles. Enquanto isso, Gimli estava sentada na varanda de sua casa na beira do penhasco sob o céu noturno. Ela pôde ver que Gail não era um artífice de maldição comum. Na manhã seguinte, Maura e Gail começaram o dia com um café da manhã refrescante. Ele dormiu tão bem que já era tarde, e agora eles estavam atrasados. Ele pensou o mesmo quando Maura chegou tarde para o café da manhã também. Eles puderam sentir os olhares dos outros aldeões, e Gimli já havia mencionado a eles que as pessoas certamente ficariam curiosas sobre aventureiros, já que não havia muitos por ali. Então, eles estavam apenas olhando para eles porque pareciam incomuns, mas não havia nada com que se preocupar. Depois disso, eles foram para o destino da missão, o cemitério.
Ele decidiu continuar completando sua missão rapidamente, mas apenas um deles parecia animado em ir ao cemitério, enquanto Maura parecia nervosa por ter trazido uma sacola cheia de itens bons para lidar com mortos-vivos. Ele disse que ela era apenas uma preocupação por fazer disso um grande alarde. Maura contou a ele que era apenas uma preparação regular. Então, ele novamente assegurou a ela que ficariam bem, já que lidar com mortos-vivos era sua especialidade. Ela ficou com mais medo ainda depois de ver sua confiança. Quando eles entraram no cemitério, ela afirmou que se retirariam imediatamente se algo acontecesse. Ele disse a ela que isso seria bom se ela fizesse isso, já que ele poderia ter dificuldade em liderar o caminho o tempo todo. Ela exclamou que ele também fugiria com ela. Maura perguntou se eles foram tratados, mas ele não a ouviu porque estava focado no caminho. Ele notou uma luz saindo na frente deles e pensou que era para onde deveriam ir. Depois de seguir a luz, eles chegaram ao cemitério principal, com centenas de lápides e sepulturas espalhadas por toda parte ao redor deles. A luz vinha do telhado quebrado, e a área estava muito quieta, com nada além de sons de pássaros ecoando ao redor deles. A luz caindo nas pedras estava refletindo, tornando a área iluminada. Ele achou a vista muito bonita, mas Maura não viu o que havia ali para ser apreciado. Os ossos de cadáveres quase em decomposição estavam deitados no local, o que era uma visão terrível para ela. Gail afirmou que poderia ser obra dos mortos-vivos, e ele começou a verificar o local, removendo ossos imediatamente. Ela perguntou o que ele estava fazendo, e ele respondeu que notou algumas pegadas que foram deixadas para trás pelos mortos-vivos. Ela se perguntou se este lugar costumava ser uma masmorra muito antes de se tornar um cemitério, já que parecia que estava ali há séculos. Ela estava com medo de que cavar em qualquer lugar em um lugar como esse pudesse trazer consequências. Ele disse a ela que precisavam ir mais fundo e que não podiam se preocupar com essas coisas. Ela exclamou que a dignidade de um indivíduo era importante e que, certamente, cavar em um cemitério infernal não era respeitar seus túmulos. Ele percebeu que ela era muito elegante e respeitosa, embora ele parecesse não ter essa qualidade na opinião dela. Gail encontrou um morto-vivo adormecido à luz do sol e disse a ela que ele começaria a se mover novamente quando escurecesse. Ela estava com medo da caveira, então ele a mostrou colocando-a em sua mão e trazendo-a perto dela. Ela continuou olhando para ele, e então, de repente, ele moveu a mandíbula do morto-vivo, o que a assustou. Reflexivamente, ela bateu no crânio com um soco forte e o quebrou em pedaços, matando o morto-vivo. Ele a lembrou do que ela disse sobre dignidade, ao que ela respondeu que os mortos-vivos eram diferentes nesse caso. Ela estava com medo de estar em um lugar como aquele e queria terminar logo. Ele disse a ela que, se estivesse tão assustada, poderia esperar do lado de fora enquanto ele explorava. Ele notou que o cemitério havia se transformado recentemente em uma masmorra, então havia apenas criaturas de baixo nível presentes nas camadas rasas. Ela não achou suas conversas reconfortantes muito úteis, então ele afirmou que precisaria ir agora para os níveis mais profundos para encontrar materiais de nível superior. Ele pediu para ela esperar do lado de fora, mas a ideia de ficar sozinha no cemitério ainda era assustadora para ela. Ele deu a ela uma ferramenta de maldição, uma lanterna, para usar em vez de água benta, o que seria um desperdício. Em seguida, seguiu para os níveis mais profundos enquanto assobiava, como se não tivesse nada com que se preocupar naquela masmorra de cemitério de classificação A. Ela ficou chateada ao ver quão egoísta ele foi ao simplesmente seguir em frente e deixá-la para trás. Ela esperou do lado de fora por alguns segundos, olhou para a parte mais profunda da masmorra para onde Gail foi, olhou ao redor e sentiu medo de ficar sozinha ali. Decidiu então acompanhá-lo, pedindo que esperasse por ela. Depois disso, eles seguiram para o subsolo mais profundo do cemitério e acabaram em um lugar cheio de caixões espalhados por toda parte. Em todos os lugares ao redor deles, ela estava extremamente assustada e só queria voltar, arrependendo-se de ter se juntado a ele. Ela então sentiu como se algo tivesse passado por ela e imediatamente pulou e se agarrou a ele. Ele disse que poderia ser apenas a imaginação dela, mas ela tinha certeza de que não era o caso. Ela ficou segurando os braços, agarrando-o, o que foi estranho para os dois. Ela ouviu alguns sons e, novamente, gritou e saltou para segurá-lo com força.
Desta vez, ele pôde sentir seu aperto forte e pediu para ela apenas se acalmar. Ela estava muito perto dele, o que o deixou nervoso. Então, ele percebeu a fonte dos sonhos era apenas um morcego normal. Ela afirmou que já estava ciente disso, mas, na verdade, estava realmente assustada por dentro. Tentou agir de forma dura e disse que estava apenas tentando se vingar dele pela pegadinha do esqueleto. Bora afirmou que os mortos-vivos não eram grande coisa. Então, de repente, um apareceu atrás dela. Quando percebeu o morto-vivo depois de se virar, ficou com muito medo e rapidamente subiu no colo dele, gritando bem alto. Ele não suportava os gritos dela em seus ouvidos, enquanto Maura não conseguia funcionar com o medo. Ele tentava acalmá-la, mas ela não podia fazer nada, exceto chorar e reclamar. Outro morto-vivo apareceu bem na cara dela. Foi quando ela não aguentou mais e perdeu a cabeça. Ela agarrou Gail pelo colarinho e o jogou nos mortos-vivos, que o destruíram, mas Gail também sofreu com isso. Ele estava deitado no chão. Então, ela simplesmente pegou a lanterna e jogou-a nos esqueletos mortos-vivos, que os queimaram. Gail, de alguma forma, se levantou e viu que os esqueletos estavam queimando, mas ainda estavam correndo em direção a ele e Maura. Vendo isso, Maura rapidamente o empurrou para a frente dos esqueletos e ele caiu sobre eles, queimando-se um pouco no processo. Depois de algum tempo, ele perguntou se ela se acalmou e ela se desculpou por tudo o que fez. Ela basicamente o usou como uma ferramenta para esmagar aqueles esqueletos. Ele então perguntou por que ela o seguiu se estava com tanto medo. Ela estava se sentindo estranha em responder, então disse a ele que enfrentar um inimigo sozinha era perigoso, o que a deixou preocupada com ele. Ele estendeu a mão para ela, repetindo novamente que ele ficaria bem porque tinha uma boa afinidade com mortos-vivos. O fato de ela estar preocupada com ele o deixou muito feliz e ele agradeceu por isso. Ele informou que eles estavam agora na parte mais profunda da masmorra, o que poderia ser perigoso para ela agir sozinha. Ele pediu desculpas e perguntou se ela poderia simplesmente acreditar nele a partir de agora. Ele sugeriu que ela poderia simplesmente fechar os olhos quando algo assustador acontecesse. Ela disse a ele que poderia se perder com os olhos fechados e ele deu a solução para apenas segurar sua mão. Depois disso, ela fechou os olhos como ele disse e eles progrediram ainda mais de mãos dadas. Ele estava apenas brincando sobre dar as mãos, mas agora que ela acreditava nisso, ele teve que manter sua palavra. Voltando ao tempo logo antes de Gail e Maura deixarem a capital real, um ferreiro estava trabalhando em uma espada quando 4 pobres caras chegaram perguntando se era uma ferraria. Eles estavam lá para vender seus equipamentos, mas o ferreiro se recusou a comprá-los, pois os equipamentos estavam muito sujos. Isso os levou a ficarem sem abrigo e morrendo de fome no frio. Eles imaginaram que estariam acampando novamente nesse ritmo, percebendo o quanto precisavam administrar seu dinheiro. Luke afirmou que trouxe alguns trabalhos da guilda só para garantir e eles estavam com dificuldades com tarefas como extermínio de esqueletos, subjugação de ogros, cavaleiros orc e extermínio de goblins. Eles gritaram com Luke por trazer missões de nível tão baixo quando eles eram de nível S. Ele não podia aceitar missões de nível tão baixo como essas e Melissa sentiu o mesmo. Norris os acalmou e explicou que todos estavam completamente exaustos, então não podiam realizar qualquer missão de alto nível agora. Realizar missões de baixo nível era apenas para recuperar suas forças. Eles pensaram na missão de extermínio de ogros, mas ainda tinham medo de ogros por causa do encontro anterior. Decidiram olhar para outras missões. Eles pensaram em uma missão de classificação marítima, mas seriam mais numerosos. Cash afirmou que eles poderiam facilmente assumir uma missão de rank C e Melissa disse a ele para ter calma e pensar sobre isso. Luke estava se sentindo mal com seu estado atual, já que nunca pensou que veria o dia em que dormiriam ao ar livre com o estômago vazio. Loris disse a ele que deveriam fazer o que pudessem agora e, então, decidiram assumir a missão do Cavaleiro Esqueleto de classificação marítima. Eles não tinham certeza de como resistiriam aos monstros e Luke e Norris imaginaram que seriam capazes. Atrás da linha, então, se as coisas derem errado, Cash e Melissa seriam os mais feridos. Depois disso, eles foram para os arredores da capital, que era o local de sua missão.
Luke notou que havia alguns cavaleiros esqueletos dentro e desenhou um mapa do lugar para que todos pudessem discutir a estratégia. Ele informou que havia cerca de 20 sombras à espreita naquela área, e Melissa não achou que seria um problema. Então, eles se ofereceram para assumir o comando. Norris concordou com a sugestão deles, e com isso eles se prepararam para a missão. Cash entrou diretamente e usou sua luz sagrada para dificultar a visão dos esqueletos, enquanto Melissa seguiu em frente, conseguindo matar alguns deles. Após isso, ela sinalizou para Norris seguir em frente. Norris avançou e atacou os esqueletos com sua magia, matando todos os que viram até então. Eles pensaram que haviam conseguido abrir caminho por enquanto. Cash estava confiante de que, já que ele foi capaz de derrubar os esqueletos com todos os seus poderes, seria fácil continuar depois. Norris perguntou a Luke se a mesma estratégia funcionaria novamente. Luke disse que ele e Norris permaneceriam ali para fornecer suporte a Cash. Norris achou que funcionaria muito bem e avançou ainda mais na área. Cash perguntou a Melissa se ela estava pronta, e então eles abriram o portão para a área principal da missão, que era como a parte mais profunda da masmorra. A abertura dos portões removeu a barreira ao redor do local temporariamente. Os cavaleiros esqueletos começaram a se formar a partir do resto do estado. Cash e Melissa rapidamente atacaram aqueles cavaleiros esqueletos para destruí-los. Além disso, os esqueletos estavam expostos ao sol. Eles pensaram que as recompensas da missão não estavam longe agora e lançaram seus ataques contra os cavaleiros esqueletos. Para sua surpresa, os esqueletos os atingiram inesperadamente e os fizeram voar para trás. Luke e Norris estavam observando como as coisas aconteceriam, pois Cash e Melissa estavam agora cercados pelos cavaleiros esqueletos. Os monstros começaram a espancar os dois com seus ossos, e nem Melissa nem Cash puderam fazer nada. Norris e Luke decidiram intervir. Norris lançou uma magia de fogo para atacar, mas seu fogo não serviu para nada. Ele ficou sem palavras e chocado com um fogo tão fraco. A magia também atingiu os esqueletos, mas não causou muitos danos. Isso chamou a atenção dos esqueletos para eles. Os esqueletos atrasaram-se até que Norris e Luke conseguiram fugir do lugar, falhando em sua missão de classificação marítima, que acabou de uma maneira muito ruim. No dia seguinte, eles levaram a missão de eliminação de orcs e cercaram um de todas as direções. Melissa disse aos outros para deixar o ataque com ela. Quando ela atacou o orc, conseguiu prendê-lo, mas, surpreendentemente, sua espada não era afiada o suficiente para cortar seu pescoço. Isso a impediu de derrotar o orc. O orc a pegou e começou a brincar com ela. Quando terminou, ele deixou Melissa e seguiu seu caminho. Os outros zombaram dela por não corresponder à preferência de um orc, e ela ficou ofendida por isso. Cash avançou e lançou um golpe de sua espada no orc, vendo que suas costas estavam abertas. Para sua surpresa, a espada ricocheteou no corpo do orc, fazendo um ferimento em suas costas e não fez nada além de piorar as coisas, irritando o orc. O orc atacou todos eles de uma vez, enviando-os voando e marcando o fracasso de sua outra missão. Depois de mais alguns dias, Cash e os outros voltaram para a guilda da capital real. Eles estavam infelizes por não conseguirem concluir nenhuma missão. Eventualmente, Cash e os outros estavam cansados das falhas contínuas e afirmaram que isso era culpa de Gail. Melissa concordou e ainda teve que vender seu equipamento favorito apenas para sobreviver. Norris disse a eles que a prioridade agora deveria ser ganhar mais dinheiro e, então, confrontar Gail. Luke mencionou que Gail era incompetente o suficiente para estar administrando uma barraca de beira de estrada. Cash pensou em escolher um pedido de Goblin, que era sua última opção. Quando eles retornaram, até levaram uma surra dos Goblins. O funcionário da guilda pôde ver como estavam falhando repetidamente. Cash disse a ela que a missão era na verdade uma farsa e que os monstros eram mais fortes do que o esperado. A realidade era que, quando visitaram a vila, as pessoas apreciaram que um rank AS foi enviado para ajudá-los. Os aldeões se ofereceram para ajudar também, mas quando chegou a hora da batalha, foram principalmente os aldeões que lutaram, enquanto Cash e os outros eram espancados até mesmo pelos goblins. Eles ainda se lembravam de quão corajosamente os aldeões mataram os goblins sozinhos.
O balconista recebeu a mensagem de que Cash e sua equipe eram totalmente inúteis, o que significava que não havia recompensas para eles. Ela disse a ele que seria melhor se rebaixar voluntariamente do posto S para o seu próprio bem. Cash ficou furioso ao ouvir isso e agarrou o colarinho da funcionária da guilda. Ele gritou para ela lhes dar algumas missões mais fáceis, e, em resposta à raiva dele, ela agarrou a mão dele e espancou-o sozinha pelo desrespeito. Cash passou por 3 derrotas consecutivas, que agora eram 4, incluindo a surra da balconista. Enquanto isso, na fazenda cemitério subterrâneo de Ed, os mortos-vivos estavam vagando por todos os lados, e Gail estava observando-os, tentando avaliar os andares mais profundos. Ele podia sentir a densidade das almas aumentando e viu o quão promissor o cemitério subterrâneo era para ele. Maura ainda estava com medo, de olhos fechados. Ela perguntou a ele se havia algo na frente deles, e ele mentiu, dizendo que não havia absolutamente nada. Ela podia sentir que certamente havia muitos mortos-vivos apenas pelos sons, então ela se aproximou dele. Ele avisou para não se agarrar a ele assim porque ele podia sentir algo mais perigoso à frente deles. Uma grande mão esquelética saiu do chão e agarrou um dos esqueletos mortos-vivos. O enorme morto-vivo quebrou com os braços, e Gail pôde ver que realmente devia ser muito forte, olhando para seu tamanho. Maura também pôde sentir que realmente havia algo à frente deles, então ela perguntou a Gail se podia abrir os olhos, pois era assustador mantê-los fechados. Ele sabia que, se ela abrisse os olhos, ficaria ainda mais assustada e garantiu que não havia nada ali, que ele só precisava de 3 segundos para cuidar disso. Então ele lançou um feitiço de dissipar no monstro esqueleto e, no momento seguinte, o enorme monstro se transformou em pedaços. Maura abriu os olhos e viu que o morto-vivo estava destruído, ficando surpresa ao ver que Gail cuidou de um morto-vivo forte apenas com o feitiço de dissipar. Ele disse a ela que era fácil, e ela perguntou se ele entendia o que estava dizendo. Ela explicou que dissipar era um feitiço usado para remover maldições, mas ela nunca ouviu falar que era eficaz contra os mortos-vivos. Gail disse a ela que não era grande coisa, já que era exatamente como os padres costumavam praticar exorcismo. Ela disse a ele que isso era completamente diferente, e ele respondeu que o método dos padres não era completamente ideal. Ela não entendia o que ele estava tentando dizer, então ele começou a pensar em como explicar isso para ela. Após refletir um pouco, ele disse que, no caso dele, em vez de erradicar os mortos-vivos, ele dava a eles a chance de serem ouvidos e de contar suas histórias. Os mortos-vivos que ele usava para dissipar eventualmente desapareceriam. Ele se virou para olhar para Maura com um sorriso gentil no rosto, e ela não conseguia acreditar no que ele estava falando. Quando ele disse sobre ouvir as histórias dos mortos-vivos, ela perguntou o que isso tinha a ver com os deveres de um padre. Ele disse a ela para se acalmar e que eles discutiriam isso adequadamente assim que ela se acalmasse. Ele perguntou se ela sabia o que controlava os mortos-vivos. Ela respondeu que poderia ser algo como poder mágico ou rancores. Ele afirmou que ela estava certa. Um morto-vivo apareceu atrás de Gail, ele evitou o ataque e continuou a dizer que, especialmente nos cemitérios, a tendência dos rancores mantidos pelos mortos-vivos era maior. Ele disse a ela que os mortos-vivos geralmente não gostavam do processo de purificação ou exorcismo, o que era óbvio para ela também. Mas, do ponto de vista deles, era como se, quando manifestassem seus mortos-vivos no mundo com ressentimentos persistentes, fossem repreendidos abruptamente por uma ou outra pessoa, sendo chamados de muitos palavrões. Era semelhante a fazer os mortos-vivos se sentirem irracionais sem qualquer consideração. Ela não conseguia entender do que diabos ele estava falando. Ele perguntou se ela se lembrava de ter ficado irritada quando foi repreendida abruptamente quando criança. Ela se lembrava desse tipo de memória, de quando foi repreendida por seu pai quando disse a ele que queria ser uma aventureira. Seu pai a repreendeu em voz alta e disse claramente que ela era uma mulher e mulheres não faziam coisas como aventuras. Gail a chamou para recuperá-la. Ela ouviu e disse que não era nada, lembrando-se de uma memória semelhante à que ele havia mencionado. Ele afirmou que ele os ouvia se eles tivessem um rancor, como morrerem de fome sozinhos ou outros rancores fortes. Esses rancores eram, em sua maioria, apenas momentos fugazes da vida cotidiana que todos vivenciavam.
Por isso, se simplesmente reconhecessem esses rancores, todos ficariam bem e seriam capazes de encontrar a paz. Ele então bateu em um caixão e um morto-vivo violento saiu dele. Maura ficou com medo e se agarrou a ele novamente. Desta vez, ela viu que o morto-vivo era um cavaleiro esqueleto escuro, mais forte que os mortos-vivos normais. Não era um monstro que uma retaguarda pudesse enfrentar. Se ele chegasse mais perto deles, seria mais problemático do que qualquer esqueleto normal. Gail disse a ela para fugir, já que ela o segurava com tanta força que ele não conseguia respirar. Então ele equipou-se. Com um item de pulseira em sua mão, ele levantou Maura com facilidade e começou a caminhar em direção à noite escura do esqueleto. Maura começou a gritar com ele, perguntando por que ele estava se aproximando do morto-vivo em vez de fugir. O morto-vivo veio com sua espada apontada para ele, enquanto Maura chorava de medo. Quando ele estava perto o suficiente, simplesmente tocou a cabeça do esqueleto escuro e usou um feitiço de dissipar. Quando o feitiço começou a fazer efeito, os mortos caíram no chão. Maura também desceu, ainda chorando, e então viu a imagem de um homem aparecer do morto-vivo que Gail tinha acabado de dissipar. A alma olhou para eles e sorriu enquanto desaparecia lentamente. Gail e Maura testemunharam isso na frente de seus olhos, mas como ele estava acostumado, perguntou a Maura o que ela achava disso. Maura não entendeu nada e pensou novamente como um monstro de classificação B poderia se transformar em um jovem e desaparecer. Gail então disse a ela que era a alma de um homem que faleceu sem poder se despedir de sua noiva, e isso parecia ser um arrependimento para ele. Ela perguntou como ele poderia ter tanta certeza sobre aquilo, ao que ele disse que isso foi apenas um palpite. Ele explicou que, ao criar objetos ou artefatos amaldiçoados, alguém se torna capaz de perceber as emoções sutis dos mortos-vivos. Se alguém apenas ouvisse a história da outra pessoa e desse respostas apropriadas, eles ficariam satisfeitos. Maura começou a entender um pouco que os mortos-vivos não estavam buscando conselho ou orientação, mas, em vez disso, só precisavam de empatia, já que também já foram humanos. Gail alegou que essa era sua maneira de lidar com os mortos-vivos e que, segundo ele, esse método era perfeito para encontrar os objetos amaldiçoados. Isso permitia obter materiais de maior qualidade comparados à purificação pelos sacerdotes, já que a purificação também destruía os materiais que poderiam ser encontrados nos mortos-vivos e usados para fazer ferramentas amaldiçoadas. Maura começou a ter uma pequena mudança de pensamento em relação aos mortos-vivos depois de ouvi-lo. Eles continuaram a caminhar mais fundo na masmorra, e ela apenas olhou para ele com interesse. Ele perguntou o que era, e ela perguntou em resposta se ele por acaso começou a pensar que lidar com mortos-vivos era moleza. Ele disse a ela que não era o caso, mas que os mortos-vivos eram apenas meros materiais para ele. Ela ouviu e não pôde deixar de se sentir assustada depois de ouvir o quão ridículo tudo sobre Gail era. Ela sentiu que era realmente injusto com os sacerdotes e o agarrou, ordenando que ele se desculpasse com todos os sacerdotes agora. Ele não conseguia entender o que deu nela. Ela disse que, se ele apenas dissipasse os mortos-vivos, todos ficariam satisfeitos, mas ele respondeu que não era tão simples como ela disse. Ela não pôde deixar de sentir quão ruim era o modo de pensar de Gail. Ele a lembrou de não levantar a voz alto, pois eles ainda estavam na masmorra. Ele a guiou até os níveis mais profundos, como antes, e logo chegaram à parte mais profunda da masmorra, que estava cheia de centenas de mortos-vivos. Ele observou que esta parte era mais brilhante que os outros andares, apesar de ser a parte mais profunda. Havia esqueletos de cavaleiros, atiradores de gol, até mesmo comedores escuros e fantasmas. Isso fez-se perguntar se havia uma conexão entre esse lugar e o submundo. Maura contou que havia cerca de 50 mortos-vivos e ele perguntou se ela não estava com vontade de fechar os olhos agora. Ela disse que já estava acostumada com isso, mas ele podia ver em seu rosto que ela não estava se sentindo nada bem. Ele então percebeu que havia algo errado, pois não havia lixes. Ela estava feliz por ser esse o caso, então seu cajado caiu no chão, fazendo um barulho que chamou a atenção de todos. Ela pensou que estavam acabados, mas, surpreendentemente, os mortos-vivos não os atacaram. Ela sentiu que algo estava errado agora e sugeriu que deveriam se esconder.
De repente, um grande monstro morto-vivo começou a emergir do portão. O monstro saiu lentamente, ele tinha 2 cabeças, com um cajado em uma mão e uma espada na outra. Maura podia sentir que a presença desse morto-vivo era muito diferente daqueles que encontraram antes. Não havia dúvida de que devia ser o líder dos mortos-vivos, a espécie mais elevada de mortos-vivos, o arquifeiticeiro. Esse morto-vivo era tão perigoso que poderia criar um exército inteiro de mortos-vivos se aparecesse na superfície, sendo conhecido como a calamidade sobre a própria humanidade. Ela não conseguia entender por que um monstro como este estava ali em um lugar como este. Gail disse que o monstro chegou bem a tempo, já que ele estava procurando por ele. Ela disse a ele que ele havia enlouquecido por pensar que poderia lidar com uma espécie de classe desastrosa como essa. O arquifeiticeiro se aproximou deles e ouviu sua conversa. Maura tentava dizer a Gail o tamanho do perigo que corriam agora. Ela perguntou se ele já tinha ido à igreja em seus dias de folga, já que coisas como essas eram ensinadas lá. Então, o arquifeiticeiro os atacou e destruiu a pílula inteira. Felizmente, Gail a levou embora bem a tempo e disse que ele costumava fazer cartas de dissipação em sua época com ferramentas mágicas e outros itens relacionados ao seu artesanato. Ele disse a ela para apenas prestar atenção e ele parecia já estar planejando algo, traçando algumas chaves de osso no chão. O feiticeiro da arte os atacou novamente e eles conseguiram se esquivar. O arquifeiticeiro então comandou os outros mortos-vivos para atacá-los também, e eles imediatamente começaram a persegui-los enquanto Gail parecia estar plantando aquelas chaves de osso aqui e ali. Ela disse a ele que eles deveriam apenas escapar em vez de correr por aí, porque se eles pegarem um pedaço dos mortos-vivos, eles não terão qualquer chance de sobrevivência. Ele afirmou que só precisava plantar mais uma das chaves e imediatamente apunhalá-la no chão, completando a formação de sua magia. Foi a bênção divina de dissipar maldição que espalhou seu efeito por toda a área em uma escala mais forte do que uma dissipação normal. Ela ficou deslumbrada ao ver uma técnica secreta da classe do grão-sacerdote que era usada para salvar pessoas afetadas por maldições em grande escala. Era mais um lado dele que ela não conhecia e os mortos-vivos pareciam estar sendo afetados por ele também. O miasma massivo que estava presente em todo lugar sob a dissipação se dispersou de uma só vez, e enquanto lidava com os mortos-vivos, eles começaram a desaparecer brevemente, revelando as formas humanas e se dissolvendo uma após a outra, enquanto emitiam uma aura satisfeita em seu lugar. Sua missão agora estava concluída e Gail sentiu-se revigorado. Maura jurou para si mesma que nunca mais entraria no cemitério, pois derrotar o exército morto-vivo e fazer uma viagem de um dia era algo muito fora dos limites normais. Ele disse a ela que ela estava apenas exagerando e que, na verdade, havia muitos feiticeiros por aí que poderiam fazer melhor do que ele. Ela exclamou que, se os mortos-vivos com os quais eles acabaram de lidar aparecessem na superfície, então o mundo inteiro estaria à beira da destruição agora mesmo. Ele disse a ela que havia alguns arquifeiticeiros que costumavam ser encontrados nas antigas tumbas ou grandes cemitérios. Eles pareciam ser as almas daqueles que costumavam governar o lugar. Ela aprendeu em suas palestras que ele estava visitando vários cemitérios ao redor do mundo. Ele expressou que era divertido para ele, pois ele poderia reunir muitos materiais de lá. Só de pensar nas ferramentas que ele poderia criar com os materiais que acabou de encontrar foi o suficiente para colocar um sorriso feliz em seu rosto. Ela ficou surpresa ao ouvi-lo dizer isso e, de repente, curiosa, ela perguntou a ele se ele realmente gostava dos itens amaldiçoados. Ele respondeu que era divertido fazê-los e então tirou algumas das ferramentas amaldiçoadas para mostrar a ela. Ele usava seu colar favorito e a espada encantada do feiticeiro com um cajado e perguntou se eles estavam parecendo legais. Ela não conseguia concordar com o senso estético dele, então ele explicou que ela simplesmente não tinha o senso de compreensão para apreciar seu estilo. Ele fez beicinho, sentindo-se mal por ela não achar seu senso de estilo legal, mas ele estava ciente de que a maioria das pessoas também não achava. Ela mencionou a barraca de que ele falou e perguntou como foi. Ele sorriu e contou a ela sobre a garota que gostou de seus designs e como muitas pessoas apreciaram a singularidade de seus itens. Ele disse que itens amaldiçoados também poderiam servir como peças decorativas e funcionar como amuletos de proteção, então havia uma demanda por eles.
Ela fez uma expressão duvidosa ao ouvir que as pessoas realmente gostavam e compravam suas ferramentas amaldiçoadas. Ele disse a ela que ela acabaria por adquirir esse senso de estilo em breve, ao que ela alegou que isso nunca aconteceria. Ele então sorriu, provocando-a, dizendo que criaria artefatos tão encantadores e abriria uma nova loja para provar a ela. Ela estava feliz em vê-lo sorrindo e se lembrou da primeira vez que ouviu falar de Gail. Quando perguntou ao funcionário da guilda, ele a informou sobre um grupo que precisava de um membro. Então, o grupo da matilha de lobos veio causando alvoroço ao redor deles e ordenando a um deles, Gail. Os membros da matilha de lobos tinham personalidades difíceis, mas eles eram um grupo sólido de classificação S em termos de habilidades. Mas ela podia ver que Gail não estava feliz lá. Ela decidiu se juntar a eles se eles lhe pagassem bem e a próxima coisa foi quando Gail foi demitido da festa. Ela ficou parada sem fazer nada, já que não era função dela dizer nada enquanto ele estava com as notícias de sua demissão. Ela conseguia se lembrar que ele costumava ter uma expressão de medo naquela época, mas agora ele havia ganhado sua liberdade e seus olhos agora brilhavam intensamente, como se estivessem cheios de esperança no futuro. Ela sorriu enquanto aproveitava o tempo com ele e esperava que o tempo ficaria assim. Billy perguntou por que e ela admitiu que certamente era divertido passar um tempo com ele. Ele ficou tímido com o elogio dela e a lembrou de que ela estava apenas chorando e choramingando o tempo todo, antes de negar isso com uma cara ousada. Então, ele pediu desculpas, Clay, alegando que ele estava apenas brincando com ela. Mas, apesar de tudo, ele estava grato a ela. Desde o momento em que foi expulso da festa, ele veio para a Farmhead quase sem esforço com a ajuda dela e afirmou que, se ficasse sozinho, teria sido mais solitário e difícil, mesmo que tivesse dinheiro. Ele pensou que viver numa cidade agrícola seria bom para ele e admitiu para ela que, quando não estava sozinho, ele poderia rir junto com ela, o que certamente era uma coisa alegre de se ter. Por tudo isso, ele agradeceu a Maura por ajudá-lo durante todo o caminho. Esse agradecimento veio muito repentino para ela e a pegou desprevenida, fazendo-a corar sem nem perceber. Ela exclamou porque ele sempre tinha que ser tão direto sobre as coisas, porque era constrangedor, e murmurou que ela deveria ser a única a agradecê-lo. Ele perguntou se ela disse alguma coisa, mas ela não respondeu porque ele era muito estúpido para entender qualquer coisa. Ela perguntou o que ele estava prestes a fazer com as recompensas e ele disse a ela que eles iriam dividir. Ela não achou que seria justo, já que ela quase não fez nada e até o queimou completamente, mas ele afirmou que a separação era a regra em uma festa. Falando nisso, ela disse a ele que iria ajudá-lo a carregar algumas de suas coisas, mas quando percebeu quantas coisas ele carregava, ela exclamou que nem mesmo um porter de alto nível poderia carregar tantos itens. Ele carregava coisas quase suficientes para 6 pessoas. Ela disse a ele que era por causa da pulseira em seu braço que estava fazendo isso mais fácil para ele carregar coisas. Era uma pulseira de maldição que concedia os efeitos de aumento da capacidade de armazenamento, resistência e redução de fadiga. Ele a fez especificamente para carregar a bagagem e ela sabia que, se tal item fosse divulgado ao público, mudaria até mesmo o conceito da guerra em si. Ela suspirou sabendo que não deveria pensar em nada porque também não havia nada que ela pudesse fazer. Ela perguntou se ele já tinha visto artefatos mágicos genuínos com buffos e debuffs. Ele disse a ela que sim, mas que eles não eram bons no sentido de seus estilos e aparências. Ela afirmou que não estava falando sobre suas aparências, mas sobre os efeitos deles, que normalmente eram um por item no máximo, caso contrário, eles não seriam capazes de manter suas funções. Enquanto a pulseira dele estava facilmente dando muitos efeitos ao mesmo tempo, ela também disse a ele que eles dificilmente davam mais que um aumento de 10% nas habilidades e que os itens que possuem 2 ou mais efeitos com desempenho extraordinário eram chamados de artefatos. Ele imaginou que eles eram algum tipo de tesouro, mas, segundo ele, não eram bons o suficiente em sua decoração também. Ela ficou chocada ao ver que ele estava apenas observando as aparências. Ela estava ciente de que o desempenho dos artefatos amaldiçoados criados costumava refletir a personalidade do artífice da maldição, que era realmente excêntrico neste caso. Mas, fora isso, o senso de compreensão de Gail era simplesmente intolerável para ela.
Gaio então disse a ela que ele não se importava em conceder efeitos de nada, já que os itens amaldiçoados poderiam ser combinados de inúmeras maneiras com um pouco de criatividade, amaldiçoando-os como consequência. Já que eles eram itens amaldiçoados, afinal, ela pensou que, se ele apenas criasse itens amaldiçoados com criatividade suficiente, as possibilidades seriam infinitas, e se isso acontecesse, ninguém gastaria sua fortuna para comprar artefatos mágicos. Ela podia ver que os artefatos